SBT Brasil, com Siqueira Júnior. Olá, humanos de todo o Brasil. Eu, Siqueira Júnior. Não! Olha lá! Sai fora, vai! Cabaça. Vai embora! Fim! 107, Rádio Nacional de Brasília, 980 kHz, 50 kW de potência. Emissora Rádio Brás, pelo direito à informação. O desmanche clandestino de veículos ainda é uma realidade na macro-região. Autoridades atuam para combater a venda de peças conhecida como de sangue, componentes retirados de carros roubados ou furtados e que são comercializados sem qualquer documentação. O trabalho para identificar o comércio ilegal de peças de carros usados é frequente na macro-região. Segundo dados do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, desde janeiro de 2024, foram realizadas 15 operações e 120 desmanches foram vistoriados. Destes, 60 receberam autuações e 53 veículos foram recuperados. O trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, da Guarda, tal, é identificar se ali existe naquele local algum produto de crime. Nesse caso, o material é apreendido, é levado para a delegacia e aí nós tomamos todas as providências com relação à instauração de inquérito policial e investigação a respeito da origem daqueles produtos. O Detran ele tem intensificado bastante a fiscalização dos desmontes, são ações aí planejadas desde do começo do ano, existe todo um planejamento do Detran das fiscalizações que serão feitas ao longo do ano. Só este ano, grandes operações foram realizadas. Uma delas, chamada Elo Quebrado, cumpriu 5 mandados contra uma organização criminosa especializada na receptação de veículos e lavagem de dinheiro. As prisões foram feitas na zona urbana e zona rural de Barretos. Na zona leste de Ribeirão Preto, um desmanche clandestino foi desarticulado pela Polícia Militar. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante, enquanto tentava desmontar 2 veículos. Segundo a PM, ele já tinha outras passagens pelo mesmo crime. Na zona rural de Ribeirão Preto, a Guarda Civil Metropolitana encontrou 2 carros furtados em meio a uma plantação de cana. O local é conhecido pelo abandono de veículos que depois podem ser desmanchados ou usados em outros crimes. Em Franca, a Polícia Militar descobriu um desmanche ilegal de veículos no Jardim Santa Bárbara. Um homem foi preso. É muito frequente, a gente identificar veículos em processo de desmontagem sem a devida observância ali das regras para a desmontagem. Então, são estabelecimentos não credenciados em processo de desmontagem de veículos, peças que são colocadas e oferecidas ao cidadão, que a lei proíbe. Aqui é importante falar que nem toda peça usada ela pode ser comercializada. Os itens de segurança dos veículos, e ali sistemas de freio, suspensão, airbag, cinto de segurança, a legislação proíbe a comercialização dessas peças para o consumidor. De acordo com o delegado da DEIC, os desmanches ilegais têm relação direta com o aumento de casos de furtos e roubos de veículos. Quem compra ou comercializa peças desse tipo pode responder criminalmente. O crime de receptação é muito importante, que é o principal nesse caso, porque as pessoas identificadas respondem criminalmente. Cada caso é um caso, alguns casos são feitos assim, a prisão em flagrante, e nesse caso a pessoa já começa a responder imediatamente pelo crime. O representante do Detran também reforça que comprar peças usadas de automóveis requer um cuidado maior para não fomentar o comércio ilegal. O processo de aquisição de uma peça usada ele demanda certos cuidados e atenção por parte do cidadão. É importante o cidadão ele acessar o portal do Detran e consultar a relação dos estabelecimentos credenciados e autorizados a comercializarem essas peças usadas. Ali existe a separação por município, por região e além da certificação
verificação do cuidado de ser um estabelecimento credenciado no Detran, é importante o cidadão verificar se na peça que ele for adquirir tem uma etiqueta de rastreabilidade colada nela ali gravada. E essa etiqueta de rastreabilidade possui um QR Code, onde com o próprio celular é possível fazer a leitura das informações e ele consta qual veículo aquela peça foi retirada, qual a nota fiscal de aquisição pelo desmonte. Então, tendo esse cuidado e atenção de ser um estabelecimento credenciado com a peça com etiqueta de rastreabilidade, o cidadão pode fazer a aquisição tendo certeza que não é uma peça de sangue. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. E caso você identifique algum comércio que não esteja credenciado ou faça a venda dessas peças de uma maneira ilegal, denúncias podem ser realizadas nos telefones 181, 190 ou 153. Também é possível denunciar pelo canal da ouvidoria do Detran. É o www.detran.sp.gov.br. Vamos repercutir mais esse assunto agora com o Dr. Ricardo Macedo, advogado, ele que está ao vivo com a gente aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, por que desmanche clandestino ainda é tão comum mesmo com essas ações por parte das autoridades? Uma ótima tarde ao senhor. Enquanto a sociedade brasileira trouxer consigo em seu DNA a malandragem, o individualismo e a sensação de vantagem, é o que teremos ao nosso cotidiano. Boa tarde, André. Boa tarde a você que nos prestigia. Eu não me esqueci de cumprimentá-los. Vejam, nós precisamos atuar em duas frentes. Uma frente repreensiva. Nós precisamos de uma mudança urgente na nossa legislação. A nossa lei não consegue efetivamente punir o transgressor, mantê-lo preso e fazer com que ele cumpra a pena. E uma outra frente, a médio e longo prazo, nós precisamos dissuadir esse costume, essa prática nefasta do seio da sociedade. E isso acontece com educação. Educação, formação, presença e exemplo paterno e materno. Educação e informação de qualidade, para que as gerações futuras não tenham essa idolatria pelo crime e não vejam no crime um meio de vida, um meio de profissão, se é assim que posso dizer. Doutor, a venda dessas peças, desses carros ilegais, né? A venda dessas peças ilegais no mercado está diretamente ligada a esses crimes que a gente acompanha aí de roubo e de furtos de veículos. São as chamadas peças de sangue, né, como dito ao longo da matéria. Ou seja, isso fomenta todo um mercado. É muito simples essa cadeia, talvez há um técnico para poder aqui se manifestar. Mas vejam, se essas peças estão sendo comercializadas é porque tem consumidores, ou seja, tem pessoas que estão comprando. E isso, logicamente, fomenta, aumenta o número de roubos, de furtos. Então, nós precisamos combater não só aquele que comercializa, mas também aquele consumidor, aquele que compra essa peça, mesmo sabendo a origem ilícita, a origem espúria de tal produto. Agora vamos falar com aquela pessoa honesta que porventura está buscando aí uma peça legal num desmanche. Como é que ela vai se proteger, doutor, para ela não estar comprando uma peça, então, produto de um furto, de um roubo de veículo? É preciso identificar a malícia desse vendedor, a malícia de quem te oferta essa peça. E isso vem por vários fatores, porque se trata de uma ciência humana. Então tem que, obrigatoriamente, não existir uma desproporção entre a peça e o preço. Ou seja, você sabe que a peça, hipoteticamente, custa R$1.000. Você vai pagar R$100, 50. Há que se desconfiar. Sempre pedir a nota fiscal, a origem da peça, de onde veio, qual a qualidade dessa peça. É uma peça genuína? Não é? Ela foi extraída de tal veículo. Esse veículo é objeto de sinistro, não é? Me mostre isso. E, por fim, você levar em consideração se essa peça é comercializável ou não. Como dito ao longo da matéria, observamos que, por exemplo, itens de segurança, um airbag, um amortecedor, molas, não são objetos de comercialização. Então, é necessário que você não queira levar vantagem, previna a sua segurança e efetivamente evite a prática de crimes. E vamos falar então um pouquinho das consequências, doutor? Consequências para esses estabelecimentos, para quem comercializa essas peças e quem compra sabendo que é uma peça irregular. Crime de receptação qualificada, crime de favorecimento pessoal, se você sabe quem é a pessoa e esconde, crime de favorecimento real, quando você faz o uso da coisa ou guarda a coisa, não é cassação de alvará, ou seja, nós precisamos efetivamente de uma fiscalização maior e que a lei seja cumprida, senão nós não vamos conseguir. Não são penas baixas, não é algo simples de se resolver. Basta fiscalizarmos de verdade e dissuadirmos esse tipo de comportamento social que, repito, é nefasto e só nos traz prejuízos. Doutor, é esse ponto que eu queria tratar com o senhor ainda, a questão da fiscalização ou até uma legislação mais
pesada, digamos assim, pode ser uma forma de combater esse comércio ilegal de peças de uma vez por todas? A verdade é que as leis se separam dos homens por um único fator: o homem é quem as faz. E se o homem faz leis brandas, significa que ele tem uma predisposição a praticar crimes. Então nós precisamos analisar melhor o nosso parlamento federal, porque direito penal é matéria própria do nosso Congresso Nacional, verificar por que essas leis até hoje se mantêm tão ultrapassadas, não é, e que não cumprem a sua função social. É isso que nós queremos enquanto sociedade? Se a resposta for não, nós temos que melhorar ou até mesmo mudar o nosso parlamento. Se a resposta for sim e a criminalidade vem sendo aumentada cada vez mais, significa que vivemos uma sociedade doente, sem valores e com preço, e ainda que seja o preço da prática de crimes. Agradeço muito, doutor Ricardo Alves Macedo, advogado, pela presença aqui mais uma vez com a gente. Doutor, desde já um bom fim de semana. Até a próxima oportunidade. Sempre honrado e agradecido. Até, doutor. O que não é bom é essa próxima notícia aqui, ó. Atenção, motoristas da macro-região, tem novo reajuste de pedágios no próximo domingo. As praças de Sertãozinho, Pitangueiras, Salles Oliveira e Tuverava terão um aumento de 5,31%, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. Segundo a concessionária que administra os trechos, a autorização para o reajuste das tarifas foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado do último dia 24 de junho. O motorista que optar pelo pagamento via automático fica aí com um desconto de 5%. Prepare-se! Dia 30 de junho você verá o maior leilão de gado leiteiro de todos os tempos no Parque de Exposições de Pompéu. São 1.200 fêmeas holandesas, mestiças e produtos de transferência de embrião oferecidas pela Fazenda Santa Paula e convidados. A Santa Paula é recordista mineira e nacional de lactação. Participe! Você ainda pode ganhar um automóvel zero, um tourinho ou uma novilha. Pagamento 14 parcelas. Leilão Santa Paula e convidados. No Claretiano, você vive na prática todas as experiências que o mercado de trabalho vai exigir de você. Isso porque o Claretiano conta com uma estrutura gigante que dá suporte ao seu aprendizado. São diversos laboratórios, academia, biblioteca, clínicas e um amplo complexo poliesportivo à sua disposição. Tudo isso com os preços mais acessíveis da região. Venha para o Claretiano. São mais de 30 cursos. Claretiano é ensino superior. Claretiano, sua vida conectada ao conhecimento. Eu separei uma imagem que eu quero compartilhar com todos vocês agora. Vamos ver juntos. Olha só, um ônibus acabou perdendo o controle e bateu em uma casa. O veículo estava com a vistoria em dia e, a princípio, não foi constatado nenhum problema no sistema de freios. Ele foi levado para a garagem da empresa responsável e vai passar por uma avaliação técnica. A gente está vendo, né, o ônibus como ficou, o ônibus do transporte coletivo. É uma rua ali, ó, é uma espécie de uma descida. Ele acabou atingindo parte do muro e parte dessa casa. Apesar do susto e do prejuízo, ninguém ficou ferido. O flagrante veio para a gente de Porto Alegre. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube. Teve acesso com exclusividade a novos trechos dos depoimentos dos envolvidos na morte do jovem Alex Gabriel de Pontal. Eles contam sem arrependimento como torturaram o adolescente antes de jogar o corpo no rio. São depoimentos frios e sem qualquer demonstração de arrependimento dos 4 homens acusados de torturar, matar e jogar no Rio Pardo o corpo de Alex Gabriel, de apenas 16 anos. Os novos trechos foram obtidos pelo Jornal da Clube com exclusividade. Um dos relatos mais chocantes é o de Anderson dos Santos Dias, conhecido como Café. Ele estava amarrado, tomando ferrada, caiprada. Depois que o pisão chegou, aí ele mandou olhar uns pedaços de madeira para pegar o moleque. Aí continuou agredindo ele, e depois daí ele já começa a rolar um monte de arma dele, ele já estava armado. Café também afirma que eles usaram pedaços de madeira e barras de ferro e que Alex não teve chance alguma de se defender. O rapaz ainda foi obrigado a ajoelhar em brasas. Chegou a desmaiar na hora que o Alexandre pegou no Cairo e deu na cabeça dele, começou a enjoar sangue. Aí ele cai pro chão e começa a revirar os olhos. Aí
A gente pensa que ele morreu, ele já começa lá a piscar, entendeu? O Alexandre gritando com ele, se levanta que você não morreu, não. Aí ele levanta, o Alexandre começa a chutar ele. Mas ele consegue ainda levantar depois dessa pancada? Consegue. Aí ele tenta se ajoelhar, ele não consegue, e o Alexandre começa a chutar ele. É a primeira vez que os presos falam abertamente da desova do corpo. Todos confirmam que Alex Gabriel foi colocado no carro, amarrado com arames e jogado no Rio Pardo. O tempo que acha que ele tinha morrido foi na hora que colocou um saco na cabeça dele. Ah, colocou saco na cabeça? Mas aí ele apagou. Não, aí ele começa a ter convulsão. Ele começa a ter convulsão e se debater. Aí ele fica caído, tipo, deitado na corda, entendeu? Aí ele fica com o saco na cabeça tentando respirar e não consegue. Aí na hora que ele realmente morre, na hora que a gente vê que ele já caiu no chão, desnorteado. Tá caído no chão, o Guizão já corta a corda dele com o canivete e já pega ele e coloca atrás da saveiro. Café diz que ele, Guizão e Jean estavam no veículo e saíram juntos na madrugada em direção ao Rio Pardo e revela a logística do grupo para se livrar do corpo. Aí foi até o brejo aí que o rapaz disse que conhecia, aí chegou lá, cortou as cordas também, aí pegou o corpo e jogou ele de cabeça para baixo. Aí caiu lá e afundou. Caiu e afundou. Acusado por Anderson de participar das agressões e ocultação do cadáver, Jean Carlos Nadoli nega que tenha participado do crime. Não sei, senhor, eu não tenho motivo para fazer isso. Assim como Jean Carlos, João Guilherme Moreira, o Guizão, nega ter matado o jovem. Mas ao ser questionado pelo delegado sobre como Alex foi colocado na picape, ele diz que o menino ainda estava vivo. Eu só pus a lona em cima dele. Ah, pôs uma lona. Para não tomar friagem, que estava frio. Mas por que precisava lona se ele estava andando? Como assim você fala? Você falou que ele subiu na caminhonete andando. E por que você precisou jogar lona em cima dele? Por causa da friagem, para não tomar friagem. Mas vocês tinham acabado de bater no moleque lá e botar ele no fogo, tá preocupado com friagem? E a corda que estava amarrando, ele não estava amarrado? Estava amarrado as mãos. E com arame farpado? Arame farpado eu não sei. E quem colocou tijolo no corpo dele? Não sei também. Até então considerada testemunha, Eduarda Miranda agora é investigada formalmente. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e ela vai responder pelo envolvimento direto na morte de Alex. A denúncia contra a ex-funcionária e os novos trechos dos depoimentos escancaram que a morte de Alex Gabriel não foi um ato impulsivo. Segundo a investigação, ele foi levado, mantido em cárcere, torturado e jogado no rio. Um plano cruel e executado passo a passo. Enquanto a Justiça vai juntando as peças, a família continua cobrando respostas. Aos poucos, né, a Justiça está abrindo os olhos. É cada dia uma luta, né? Porque a gente, desde o começo, queria que isso tivesse acontecido. Porque o fato dela ter vindo aqui na minha casa, trouxe eles na minha casa, o fato dela ter presenciado as agressões e não ter denunciado, isso para mim já é um crime, né? Porque ela conhece a minha família, ela sabia onde que a gente morava, e se ela não queresse denunciar para a família, por que não denunciou para a polícia? A família, desde o início, né, é uma briga da família, para que todos os envolvidos sejam responsabilizados. Foi uma briga, de uma certa forma, minha também, como assistente de acusação, como advogada representante da família. E a promotora responsável pelo caso, a doutora Fernanda, entendeu e não é só o fato de entender. A doutora Fernanda usou os elementos probatórios fortes, existentes no inquérito policial e fez a denúncia baseado neles. Alex Gabriel, de 16 anos, desapareceu após ter encontrado um celular em um depósito de bebidas. 6 dias depois, o corpo dele foi achado no Rio Pardo. Os 4 homens continuam presos e respondem por homicídio qualificado. Já a ex-funcionária do comércio também responderá por homicídio, mas em liberdade. Welton Garcia para o Jornal da Clube. A defesa de Eduarda Miranda foi procurada pela nossa produção, mas não quis se manifestar. Já as demais defesas dos outros 4 acusados
também foram procuradas, mas também não comentaram o assunto. Em São Paulo, a polícia apreendeu 8 adolescentes apontados como responsáveis por incentivar a pornografia infanto-juvenil e promover ataques a moradores de rua e animais em situação de abandono por meio de plataformas digitais. Quem cumprir aquele desafio, que pode ser maus tratos animais, como a gente vê nitidamente isso online, gatos e cachorros sendo mortos com requintes de crueldade ao vivo dentro dessa plataforma, até uma automutilação, um estupro virtual. E a partir do momento que alguém ali dentro cumpre esse desafio, ele consegue subir na hierarquia do grupo, ou seja, ele se sente mais importante. Entre os envolvidos, um adolescente brasileiro de 16 anos que mora na França. Segundo as investigações, era ele quem financiava o grupo a cometer os crimes. Ao todo, foram cumpridos 22 mandados judiciais em 5 estados e no Distrito Federal. Deixa eu te mostrar uns dados agora aqui no nosso telão. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, subiu mais de 1%. E renovou a máxima histórica de fechamento, chegando perto dos 141 mil pontos. Enquanto isso, o dólar, vejam só, encerrou em queda, cotado a R$ 5,40. É o menor valor em um ano. Ao longo de 2025, a moeda americana acumula uma desvalorização de mais de 12% em relação ao real. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube. Derrubou um poste após uma colisão em Matão. Segundo testemunhas, o motorista teria perdido o controle do veículo e colidiu contra a estrutura. Vamos entender melhor essa história, então, com o Vitor Jimenez, ao vivo, ele trazendo detalhes para nós. Olá, Vitor. André, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exato, essa colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira e apesar dos danos materiais no carro e também ter danificado bastante o poste, o motorista saiu ileso e não sofreu ferimentos. O pessoal de casa acompanha neste momento as imagens desse acidente que ocorreu na cidade de Matão. Segundo informações, o motorista seguia pela rodovia Carl Fischer, próximo à entrada da Pedreira, sentido a rodovia Washington Luiz. Em determinado momento, o condutor teria perdido o controle do veículo e colidiu violentamente contra o dispositivo. O poste chegou a cair e ficou em cima do veículo, causando danos também na fiação elétrica daquela região. O carro também, devido à força do impacto, ficou com a frente completamente destruída, conforme mostra nas imagens. Mesmo com os grandes danos, tanto ao poste quanto ao carro, o motorista não sofreu ferimentos. O dispositivo será trocado agora pela concessionária de energia. A polícia rodoviária esteve no local, registrou o caso e agora as causas desse acidente serão investigadas. André, aproveitando a nossa participação ainda nesse assunto de colisão contra poste, um motociclista aqui da cidade de São Carlos ficou gravemente ferido após colidir a moto que dirigia contra um poste na manhã desta quinta-feira na região central aqui da cidade. Segundo informações, o condutor seguia pela rua Episcopal quando perdeu o controle e colidiu violentamente contra o dispositivo, na esquina da rua Bento Carlos. Com o impacto, o rapaz caiu e chegou a ficar desacordado. Ele foi socorrido por uma unidade do SAMU e encaminhado até a Santa Casa aqui de São Carlos com diversos ferimentos pelo corpo. Segundo informações, ele está internado ainda na unidade hospitalar e segue em estado grave, mas não foi detalhado a gravidade desses ferimentos do motociclista. A Polícia Militar esteve no local para registrar toda essa ocorrência. O caso segue em investigação para saber, então, quais foram as causas desse acidente. Manhã movimentada, viu, André, aqui na cidade de São Carlos e também na cidade de Matão, com essas duas ocorrências, né? O carro na cidade de Matão colidiu contra um poste, felizmente não houve feridos. Já aqui na cidade de São Carlos teve esse motociclista que ficou gravemente ferido após essa colisão na manhã de hoje. Nós seguimos acompanhando essa colisão aqui em São Carlos para saber detalhes de como está a saúde desse motociclista e nós informamos aqui no Jornal da Clube. Eu volto com você. Obrigado, Vitor, pelas suas informações ao vivo aqui com a gente. Ponto final nessa edição do Jornal da Gazeta. E a edição de hoje pode ser vista em nosso site. A gente volta a se encontrar na segunda, às 7 da noite. Ótimo fim de semana para você e até lá. Boa noite. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul, o banco que une os gaúchos. Colégio
Colégio Crescer. Alto índice de aprovação nas principais universidades públicas e particulares. Aqui eu sei que vou sair preparada para conquistar o meu espaço e realizar meu sonho profissional. Material didático em constante atualização. Sistema de ensino Poliex. Inglês avançado, cultura inglesa. Aqui aprendo de verdade. Mais de 3 décadas comprometido com o ensino de qualidade. O que você tá fazendo aí? Vem crescer com a gente. Colégio Crescer. Do mini maternal ao ensino médio. 9 de julho, 599. Mais informações, 3662-6680. Colégio Crescer, educando para a vida. Somente o imóvel é real em qualquer moeda. Na Pirâmide Imóveis, sem complicação, você aluga, compra ou vende o seu imóvel. Segurança, seriedade, confiança, agilidade e competência. A maior e melhor oferta do mercado. Chaves em até 24 horas. Fotos digitalizadas dos imóveis. Pirâmide Imóveis. Energia para bons negócios. Dê um novo tempo para sua vida. Novo Tempo, 96.9 FM. A voz da esperança. Preços baixos em todos os setores. No Savenhago é promoção de verdade. Facilidade de pagamento. Economia que você sente no bolso. Pesquise, compare. Aqui sim vale a pena. No Savenhago é muito mais barato.